Chegou a época mais colorida do ano e hoje nós vamos te ensinar como cuidar das suas plantinhas, nesta estação e também como deixar a sua casa com aquele ambiente mais colorido, mais florido e bem agradável. Para isso a gente convidou o professor Eduardo Cardoso, que é especialista no assunto. Tudo bem com você, Eduardo? Olá, tudo bem, Larissa? E com você? Tudo jóia, Eduardo. Uma alegria te ter aqui para a gente falar a respeito desse assunto que acaba que faz muita diferença, quando a gente pensa no ambiente da nossa casa. E eu queria já começar falando o seguinte: muita gente não tem espaço, para cultivar um quintal, uma varanda. Então, assim, quais são as dicas para quem quer trazer, um pouquinho da primavera para dentro de casa, para que seja algo bom para a plantinha e também boa para as pessoas, Que seja bom para as pessoas que habitam esse ambiente? Então, Larissa, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês e para todo mundo que está aí nos assistindo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a planta, ela é um ser vivo, então, assim, a gente precisa de primeiro planejar, o nosso espaço para depois a gente pensar na planta, e às vezes acontece o contrário, a pessoa se encanta por uma planta e aí leva para casa e depois não sabe muito bem, a planta vai começando a definhar, e aí a pessoa está regando ali todo dia, ela fala assim, gente, mas o que eu estou fazendo de errado com a minha planta? Estou aqui regando todos os dias, está batendo sol aqui, e aí, na verdade, a pessoa não estudou, sobre as características ali daquela planta, então tem planta que vai gostar de mais luminosidade, tem planta que vai gostar de mais sol, tem planta que vai gostar de mais sombra, tem planta que vai precisar, que gosta de mais vento, tem planta que não gosta de tanto vento. Então, cabe primeiro você entender qual que é o espaço que você tem. Então, se você mora numa varanda, num prédio, por exemplo, que vai ventar muito, então o ideal é que você não tenha plantas com folha muito larga, porque senão essa folha pode rasgar com o vento. Então, em situações de muito vento, opte por plantas que ela tenha a folhagem mais fina, que tipo alecrim, a lavanda, que elas são ótimas para aguentar aí o vento, As palmeiras também, que tem a folhagem mais fina. E aí, se você tiver uma situação que você tenha um espaço mais protegido do vento, aí, então você pode vir com essas folhagens maiores, que é a tendência que a gente está vendo agora do Urban Jungle, que é essa floresta, a gente trazer um pouco da floresta para dentro do ambiente, para também trazer os benefícios que essas plantas causam na gente, eu poderia listar 3 grandes benefícios que as plantas trazem. O primeiro é o visual, então, assim, esteticamente é agradável, a gente vê as plantas. Em termos psicológicos também, porque as pesquisas mostram que psicologicamente a gente se sente num bem-estar melhor, esse contato mais próximo com a natureza. E você acredita que até fisiologicamente elas também trazem benefícios, porque tem alguns estudos que mostram da NASA que as plantas conseguem captar alguns poluentes do ar, então, por exemplo, às vezes gases como amônia, elas conseguem fazer essa captação e ainda oferece oxigênio para a gente. Então, é muito bom a gente, primeiro, entender qual que é o espaço que a gente tem, estudar a planta adequada para aquele espaço, e aí sim você vai ter sucesso aí no cultivo da planta, E também entender que cada planta tem uma necessidade hídrica. Às vezes, se você ficar todo dia colocando água na sua planta, ela vai morrer afogada. Então, sempre segue uma regra que é, independente da planta que você tem em casa, você vai regar ela e você só vai voltar a regar depois que o substrato estiver seco, E aí, para isso, você pode colocar o seu dedo ou colocar espetar um palito, para ver se realmente o substrato secou, Nossa, Eduardo, eu acho muito importante você falar isso, porque acaba que muitas plantinhas morrem por excesso de cuidado, A pessoa ela quer ali, todo momento, regar e aí realmente não sabe como cuidar. E eu queria até, assim, que você falasse a respeito dessa questão, porque primavera acaba combinando com calor e Patos de Minas está um calor danado. E aí, quais são as outras dicas de cuidado que você dá, então, para essas pessoas que querem ter plantas no ambiente interno? O que eu devo ficar atento? Perfeito, Larissa. Então, o que muda com a primavera, no nosso clima, a gente que está aqui na região sudeste, a gente tem 2 estações muito marcadas, Que é a estação mais fria e seca, E uma estação mais quente e chuvosa. Então, a gente tem essas 2 estações mais marcadas. O que muda com a primavera é que a gente vai ter mais luminosidade, então a gente tem mais luz durante o dia,
Isso vai favorecer o crescimento das plantas, só de ter essa luz por mais tempo ao longo do dia. A gente vai ter uma temperatura mais elevada, isso também favorece, porque tem plantas que não gostam de frio, né? E também a gente vai ter mais umidade do ar. A gente ainda está num tempo seco, mas a tendência, né, já para o final do ano é ter mais chuvas, e aí, tendo mais chuvas, a umidade do ar fica maior, e isso também beneficia muito as plantas, porque a grande maioria das plantas gostam desse pacote, né, de luminosidade maior, umidade maior e ter uma temperatura também melhor, né? Então, a primavera aí, ela não tem uma temperatura tão elevada, ainda está uma temperatura, assim, agradável para a maioria das plantas. E aí, em casa, o que a gente vai procurar entender? Da mesma forma que você vai pesquisar sobre a planta que você vai ter na sua casa, então você vai entender se ela gosta de mais sol, menos sol, se ela gosta de mais água, menos água, como é que é o crescimento dela. Então, você vai ver no seu espaço como que é. Seu espaço, ele tem a luz da manhã, então se ele tiver uma luz da manhã, se bater a luz da manhã no seu espaço, você vai optar por plantas que gostam ali de meia sombra, porque a luz da manhã é um pouco mais branda, né? Se pegar o sol da tarde, aí você opte por uma planta que ela gosta de sol, tá? Esse sol da tarde é sol ao longo do dia. E se no seu espaço interno não pega sol, mas pega luminosidade, aí você pode optar por plantas de sombra, né? Porque o importante para essas plantas de sombra é ter luz natural. Se tiver a luz natural, ela vai se desenvolver, ela vai super bem. Se você não tiver nada dessas possibilidades, né? Nem sol, nem luz natural, tem como ter planta em casa? Tem. Aí você tem dois caminhos. Um caminho é ter uma planta com uma complementação, uma luz que a gente chama de Grow Lux, que é uma lâmpada que ela simula a luz do sol e aí a planta consegue fazer fotossíntese. É uma luz meio estranha porque ela tem a cor azul e a cor rosa, então vai ficar uma luz estranha, mas essa luz, a planta consegue fazer fotossíntese através dessa luz. Normalmente a gente usa muito em aquário, então em aquário a gente tem essa luminária que faz a planta natural ali que está no aquário se desenvolver, né? Ou outra opção, se você não tiver luz natural, é optar por elementos que lembrem, que tragam essa natureza. Então, ou talvez a planta artificial, ou talvez um vaso com corda, com elementos naturais, ou com terracota. Então, alguns elementos que vão trazer essa natureza, ela não vai estar viva, né? Mas só de trazer esses elementos naturais já traz esse benefício também psicológico, né, que é o que a gente está falando muito hoje na biofilia, né, de trazer esses elementos naturais e a gente sentir um bem-estar melhor, conseguir trabalhar melhor, conseguir estudar melhor, né. Então, traga esses elementos naturais, mesmo se você não tiver a luminosidade, né. Nossa, isso modifica completamente o ambiente, né, Eduardo? Essa questão de trazer esses elementos e pensar também nas plantas combinando com a decoração, né, para ficar tudo bem harmônico. Sim, a gente pode trabalhar na arquitetura, a gente usa muito, isso também pode ser estendido para as outras áreas, a gente usa muito aquele círculo cromático. O círculo cromático é um círculo das cores, você pode pesquisar aí na internet, né, círculo cromático, e aí você vai ver todas as cores dentro desse círculo. E esse círculo, ele trabalha com harmonia cromática. Para você ter harmonia cromática, você pode trabalhar com cores vizinhas, que a gente chama de cores análogas, ou você pode trabalhar com cores opostas. Tanto um quanto o outro, você vai trazer essa harmonia. Então, você pode trazer, por exemplo, para deixar o seu espaço com essa harmonia cromática, você pode trabalhar escalas indo do verde para o amarelo, para o laranja, ou o contrário do círculo cromático. Você pode trabalhar com plantas indo do verde e indo para o azul, para o roxo, né? Então, a gente trabalhando aí com esse círculo cromático, a gente consegue trazer essa harmonia geral da composição, né? E aí, enfim, tem plantas com todas essas cores e a gente consegue se adequar aí aos projetos, tanto internos quanto os externos também. Legal. E para quem quer ter flores, a gente sabe que, né, não tem como ter sempre. Mas e aí, quais são as espécies que são interessantes aqui para o nosso clima? Dá para ter flores dentro de casa? Tem que ser só na varanda? Como que acontece isso, Eduardo? Tem plantas que elas vão ter uma floração durante todo o ano e tem plantas que elas vão ter floração em determinadas épocas do ano, tá?
Tem plantas que a grande maioria ela floresce mais com o sol, porque o sol realmente ele consegue ativar a liberação dessa floração na planta. Mas tem algumas plantas que são de meia sombra, igual essas que vocês estão vendo aqui, que estão atrás de mim. Então, o antúrio, o lírio da paz, a empate, são plantas de meia sombra, então pode pegar um pouquinho de sol da manhã, não tem problema, ou no final da tarde, que são plantas que vão dar flores, né? O que é o importante? Então, de acordo com a sua luminosidade, aí você vai trazer a planta para ela. E, como eu disse, tem plantas que vão dar flor o ano todo, tem plantas que vão dar flor em determinadas épocas. Por exemplo, orquídea também é uma planta que dá para a gente cultivar em ambientes internos, porque ela gosta de uma luz de um sol mais filtrado, né? E ela também dá flor durante o ano todo. Agora, é importante que, para as plantas darem flor, ou a gente deixa ela um pouquinho no sol, ou a gente dá uma complementação de adubação. Durante o inverno, a gente costuma, às vezes, nem adubar as plantas, porque elas ficam em estado um pouco mais de dormência. Na primavera, as plantas já começam a incentivar o crescimento das gemas. Então, é por isso que é importante, no início da primavera, que é esse momento que a gente está agora, a gente fazer uma adubação geral em todas as plantas. E aí, o que a gente vai fazer? Você pode usar o adubo líquido, que é um adubo pronto, eu até estou com esse aqui, ó, que aí você borrifa direto na folha da planta, né? Então, você borrifa esse adubo direto aqui na folha da planta. Esse daqui é um tipo que você pode usar. O outro é você pegar o adubo que ele é sólido, aí você vai diluir em água e jogar no substrato. Então, não é direto na folha, é no substrato. Outro adubo que a gente pode utilizar é o adubo que vem em pó. A diferença desse de pó para o outro de pó que você dilui em água é que esse daqui você vai diluir a água e vai colocar direto no substrato, né? Esse daqui não precisa de diluir em água, então você já coloca no substrato e depois você só rega e aí, então você vai ter essa garantia da adubação em todas as estações. É bom a gente adubar agora no início da primavera, no início do verão e no início do outono. E no inverno a gente deixar sem adubação porque a planta fica nesse estado mais de dormência, né? E a gente consegue ter flores por mais tempo, né, Eduardo? Sim, a gente consegue garantir que ela vai florir porque ela está com os nutrientes e se ela tiver sol, aí fica completo, né? Aí realmente vai ficar, a gente vai ter plantas mais floridas. Perfeito, então, Eduardo. Olha, eu amei as dicas. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado, tenha anotado tudo direitinho para ter plantas, né, bem saudáveis dentro de casa, que vão fazer muita diferença no ambiente. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista e pela sua participação. Agradeço, Larissa. Eu queria dar uma dica final, principalmente para quem não tem tempo de cuidar de planta. Então, para quem não tem tempo, uma dica é a escolha do material do vaso. Quando você usa um vaso de barro, igual esse que eu estou usando, tá vendo que a água ela evapora muito rápido? Então é importante que quem não tem tempo opte por vaso de plástico e aí para não ficar esse vaso de plástico à mostra, aí você coloca no cachepô. O vaso sendo de plástico, você vai conseguir manter a planta úmida por mais tempo, né? Então eu queria dar essa dica aí do tipo de vaso, tá certo? Obrigado aí pelo convite, espero que todo mundo tenha bastante planta florida e com folhagens também aí dentro de casa, dentro dos espaços. Valeu, Eduardo. Então fica aí, ó, a dica para quem fica muito tempo fora de casa, não é desculpa para não ter plantas. Agradeço mais uma vez. E pessoal, nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem aqui porque já já eu volto com mais.